E aí, pessoal, vamos lá dar continuidade ao nosso assunto, fazer algumas questões aí de função do primeiro grau, né? Já vimos todas as formas como que isso pode cair na prova de vocês. E agora vamos exercitar, né? Alguns exercícios da apostila, outros não. O importante é a gente entender, ficar craque nisso aqui, né? Olha só essa questão aí, da Universidade Estadual lá de Goiânia, né? 2015. Ela fala assim: considere o gráfico a seguir de uma função real, afim, a função f de x, né? Função do primeiro grau também chamada de função afim. Aí ela fala assim: qual é a função desse gráfico aí, né? Vamos lá. Ó, primeira coisa, a gente sabe que a nossa função f de x ela é igual a quê? A x mais b, né? Então a x mais b. Ok, beleza. Lembra que eu te falei? A primeira coisa que você vai identificar sempre num gráfico é onde a reta toca o eixo y. Porque aonde a reta tocar o eixo y, esse camarada é o b. Então, nesse caso aqui, o nosso b vale quanto, gente? O nosso b vale 1. E aí, a nossa função, ela já vai ter essa cara aqui, ó, ax mais 1, né? Com isso, você já consegue eliminar algumas alternativas. Presta atenção. Você já consegue eliminar a letra C, porque a letra C, o b não é 1, o b é 4. E você já consegue eliminar a letra D, né? Que o b está dando menos 3 aqui, ó. Então você já, se tivesse que chutar, você já chutaria entre duas alternativas, né? Já ficaria mais fácil. Como é que a gente faz para achar o A? A gente vai precisar de mais um ponto. Que ponto é esse? É esse ponto aqui, ó. Aonde a reta toca o eixo X, ó. Né? Esse ponto aqui, quem é ele? Esse ponto aqui é o ponto onde no X ele vale 4. Ele vale 4 no X e no Y ele vale quanto? 0, né? Ok? Aí nós vamos pegar esse ponto e aplicar na função, né? Aplicando ponto 4 e 0, certinho? Vamos aplicar esse ponto na função para que nós possamos achar o valor de A. Então, ó, quando x é 4, o y vale 0. Y é a mesma coisa que o f de x, né? Então aqui vai ser 0. Quando x for 4, então você vai ter A vezes 4 mais 1, né? Então, como eu quero achar o A vezes 4 dá 4A, né? Vou passar o 4A para o lado esquerdo, vai ficar menos 4A, igual a 1. Tudo bem? Como eu quero achar o A, esse menos 4 passa dividindo, né? Então você vai ter 1 dividido por menos 4. 1 dividido por menos 4, pessoal, vai dar a mesma coisa que 0,25, né? Só que negativo, certo? R$1 dividido para 4 pessoas dá 4 moedas de 25 centavos, né? Então o nosso A ele vale menos 0,25. E aí, se nós temos o A, nós já temos a função completa, né? Que é a nossa função, que antes era a função f de x igual a x mais b, agora ela ganhou forma, né? O nosso A vale menos 0,25x mais o B, que vale 1, ok? E aí nós vamos ficar com a alternativa B, né? B de bola, certinho? Questão relativamente fácil, né? Só tirar do gráfico a função. Já fizemos vários exercícios desse, né? Acho que já está fácil aí para vocês, né? Relativamente fácil. Tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos avançar. Temos aqui um total de 6 questões para fazer. Olha só, esse tipo de questão eu ainda não fiz nenhuma com vocês. É uma questão muito interessante. Ela fala aí, né? Um economista observa os lucros das empresas A e B, do primeiro ao quarto mês de atividades, e chega à conclusão que, para este período, as equações que relacionam o lucro em reais e o tempo em meses são: o lucro da empresa A está aí, dada pela equação 3t menos 1, e o lucro da empresa B está aí, dada pela função 2t mais 9. Considerando-se que essas empresas também são válidas, que essas equações também são válidas para o período do quinto ao 20º mês, ao 24º mês de atividades, né? O mês em que as empresas terão o mesmo lucro. Então ele está perguntando o seguinte: quando que os lucros vão ser iguais? Você vai igualar os lucros, né? É quando o lucro da empresa A for igual ao lucro da empresa B, ó. A questão quer saber isso. Quando que o lucro da empresa A vai ser igual ao lucro da empresa B, ó. Então você vai igualar os lucros. Só que os lucros são funções, então você vai igualar as funções. Qual é a função do lucro da empresa A? É a função 3t menos 1. Qual é o lucro da empresa B? É a função 2t mais quanto, gente? 2t mais 9,
certo? E aí você vai resolver essa equaçãozinha. Você vai jogar todo mundo que é t para um lado e todo mundo que não é t para o outro lado, né? Então esse 3t eu vou deixar aí, e o 2 que está do outro lado passa para cá, negativo, né? Esse 1 que está negativo do lado esquerdo passa para o outro lado positivo, então fica mais 1, mais 9. 3t menos 2t vai dar o quê, gente? T, né? E 1 mais 9 vai dar quanto, gente? 10. Então, os lucros das empresas vão ser iguais quando o T for igual a quanto, gente? Quando o T for igual a 10. Tudo bem? Ou seja, como a questão pergunta o mês em que as empresas terão o mesmo lucro, é o mês T igual a 10, né? Ou seja, o 10º mês, tá bom? O 10º mês. Agora, se a questão perguntasse qual é o lucro, né? Se a questão assim perguntasse assim, qual é o lucro do mês em que as empresas terão o mesmo valor de lucro, né? Como é que você faria? Você teria que achar esse T normalmente, porque os lucros vão ser iguais quando o T for igual a 10. O tempo, na verdade, né? E aí, se a questão perguntasse qual é o valor do lucro, né? Qual é o valor do lucro? Então, você jogaria esse T em qualquer uma das equações lá, ó, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o lucro da empresa A. Ele é dado por quê? Ele é dado por 3T menos 1. Se eu quiser saber qual é o lucro desse mês aí, do 10º mês, né? Qual é o lucro do 10º mês, eu faria o quê? Eu substituiria, né? Esse t igual a 10 aí, ó, na equação. Então fica 3 vezes 10 menos 1, tá bom? 3 vezes 10 dá 30, né, gente? Menos 1. O lucro vai dar quanto? 29, né? Professor, se eu substituísse esse lucro lá na empresa B, ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa, né? Se você substituísse o tempo, tá? Lá na empresa B, ó. 2t mais 9. Vamos lá, substituir só para conferir bonitinho? Então fica 2 vezes o t. Qual é o t? 10 mais 9. Então olha só que beleza. 2 vezes 10 dá 20 mais 9. Né? 20 mais 9 vai dar o nosso querido 29. Perceba que deu a mesma coisa. Né? Tanto faz se você substituir na A ou no B. Por quê? Porque no 10º mês, os lucros das empresas são o quê, pessoal? São exatamente iguais. Tudo bem? Então, só conferindo aqui a nossa gravação, se está tudo bem. Que às vezes o programa para de gravar do nada, né? Então vamos lá, gente. Tranquilo? Vamos para a nossa terceira questão. Olha só. Carlos trabalha como disc jockey, né? E DJ, na verdade, né? E cobra uma taxa fixa de R$100 mais R$20 por hora de show para animar uma festa, né? E Daniel, na mesma função, cobra uma taxa de R$55 mais 35 por hora. Aí a questão fala assim, o máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos, né? Ou seja, o máximo de tempo em que eu posso contratar o Daniel, né, de forma que o valor não ultrapasse o do Carlos, ou seja, que seja igual, né, que se equivalam, né? E aí eu preciso fazer aí as equações, né, pessoal, tanto do Carlos quanto do Daniel, né? Então vamos montar aqui, olha só. O Carlos, qual é a função que define o valor do Carlos aí, ó? O Carlos, ele cobra o quê? Ele cobra uma taxa fixa de R$100 e ele cobra mais R$20 por hora, né? Vamos chamar de X, né? Certo? O Carlos cobra R$100 em uma taxa fixa e mais R$20 por hora, então é 100 mais 20x, tudo bem? E o Daniel, vamos montar a equação do Daniel. O Daniel cobra uma taxa de R$55 mais 35 por hora. A questão quer saber por quanto tempo eu posso contratar o Daniel de forma que não fique mais caro que o Carlos, ou seja, que os valores sejam iguais ali, né? Tudo bem? Para que eu não saia perdendo, né? Porque é óbvio que a hora do Carlos é mais barata, mas ele tem uma taxa mais cara. O Daniel, embora tenha uma taxa menor, tem uma hora mais cara. Então vai chegar uma hora que o Daniel vai ultrapassar o Carlos ali em preços, né? Então vamos ver até que ponto o valor do Carlos fica igual ao valor do Daniel. Vamos dar uma olhadinha? Qual é a função do Carlos? É 100 mais 20x. E do Daniel, 55 mais 35x. Aí a gente arruma essa equação, né? Passo o 55 para cá, fica negativo. Passo o 20 para lá, que vai negativo também. Certo? 100 menos 55 vai dar o quê, gente? 45. E aqui faltou um x, né?
Na verdade, aqui, bem aqui é 55, né? Opa, tô confundindo aqui. Na verdade, 35 mesmo. Faltou um x bem aqui, né? É o 35x que fica e o 20 vem negativo, né? E o 55 passa para o outro lado, beleza. 35x menos 20x vai dar o quê, gente? 15x. Quem é que eu quero achar, né? O x? X não é o tempo. Então, você vai ter 45 dividido por 15 igual a x, né? Então, se você contratar aí por 3 horas, tanto faz se você vai contratar o Carlos ou o Daniel, vai dar o mesmo valor, né? Vai dar exatamente o mesmo valor, tá? Agora, se você contratar mais de 3 horas, né? O Daniel já vai dar mais caro. Vamos conferir? Né? Então a questão pergunta, ó, o tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos. Então o tempo máximo é um tempo máximo de 3 horas, né? 3 horas. Se você substituir 3 horas aqui no Carlos, ó, 3 vezes 20 dá 60. 60 mais 100 vai dar quanto, gente? 160. Se você substituir 3 aqui no Daniel, ó, 3 vezes 35 vai dar 105. 105 mais 55 vai dar quanto? 160. Né? Eles vão ter o mesmo valor. Tá? Agora, se você substituir 4, olha só, se você substituir 4, 4 vezes 20 vai dar quanto? 80. 80 mais 100 vai dar quanto? Vai dar 180, né? Vamos guardar esse valor? Substitui 4 aqui no Daniel, ó. Substitui 4. 4 vezes 35, 140. 140 mais 55 vai dar 195. Olha como o Daniel já ficou mais caro, né? Então, 3 horas realmente é o tempo máximo aí para que os valores dele sejam iguais. Passou de 3 horas, o Daniel já custa mais caro que o Carlos, tá? Então, ninguém quer pagar mais caro, né? Então, a gente precisa aí ficar esperto, né, nos planos que oferecem pra gente, né? Como eu expliquei para vocês, muita coisa no nosso dia a dia é função do primeiro grau, então a gente tem que ficar bem esperto com relação a isso, tá bom? Então perceba, essa questão ela não deu as equações, nós tivemos que criar as equações para depois igualar. Na outra, ela já dava as equações, né? Essa questão aqui era mais fácil, tá? Então, tô trazendo para vocês todas as formas como que isso pode cair no concurso de vocês, tá bom? Vamos lá, mais uma questãozinha. Olha só, essa questão aqui eu passei para vocês na última aula, né? Que nós montamos um sistema lá e dava trabalho, né? Vamos fazer aqui mais essa para treinar, para não ficar só um exemplo, né? Precisamos estar aí aptos para qualquer tipo de questão que venha cair na prova de vocês. Então, gente, vamos lá. Vamos montar o nosso sisteminha. F de x igual a ax mais b. Olha só, a questão te dá 2 pontos, né? Ela te dá, olha, f de menos 3 igual a 3 e f de 3 igual a menos 1. Ela quer saber os valores de a e b da função. Então vamos lá. Ó, o que é f de menos 3 igual a 3? Quando o x for menos 3, a função vai valer quanto? 3. Ok? Então, ó, quando o x for menos 3, a função vale 3. Não vamos confundir isso, hein? Então a função vai valer 3 quando o x estiver valendo menos 3. Ok? Mais b. Então você vai ter 3. A vezes menos 3 vai dar menos 3A mais B. Temos a primeira equação. Guarda aqui a nossa primeira equação. Tá aqui bonitinha. Agora, vamos montar a segunda, usando a segunda informação que a questão dá lá pra gente, ó. Opa. Quer diminuir aqui, né? Então, ó, AX mais B. Vamos lá, f de 3 igual a menos 1, ou seja, quando x for 3, a função vale menos 1, ó. Então, vamos lá? A função vai valer menos 1 quando x estiver valendo 3 mais b. Vamos arrumar a nossa equação? Então, você vai ter menos 1 igual a 3a mais b. Tá aqui, bonitinho. Duas equações, né, gente? Dá para resolver aí esse nosso sistema linear de forma bacana, né? Vamos lá? Vamos para cima? Vamos resolver? Então, vou pegar essas duas equaçõezinhas que a gente tem, colocar uma embaixo da outra e montar aqui o nosso sistema linear. Que nós já vimos como se resolve bem todo e qualquer tipo de sistema linear, hein? Sistema 2x2, sistema 3x3. Gente, está aqui o nosso sistema linear, né? Tá fácil de resolver porque aqui eu tenho B, aqui eu tenho B, ó. Só que tá os dois positivos, né?
Sempre para resolver um sistema linear, eu preciso transformar um deles em negativo, certo? Preciso de valores iguais, né? B e B, por exemplo, só que sendo um positivo e outro negativo. Então, para resolver esse meu problema, eu vou multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 1. Vou multiplicar toda a equação aqui de baixo por menos 1, certo? Então, vamos lá. A equação de cima eu não vou mexer. Vou copiar ela aqui e trazer de novo aqui para baixo. E a equação de baixo vai trocar de sinal todo mundo, né, gente? Menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Menos 1 vezes 3 dá menos 3A. Menos 1 vezes B vai dar menos B, né, gente? Ok? Então tá aqui o nosso sistema. Agora que a gente tem B positivo e B negativo, a gente vai somar, né? Vamos somar essas equações aqui, ó. Certinho? Então vamos lá. 3 mais 1, gente? 4. Né? Menos 3A com menos 3A vai dar menos 6A, concorda comigo? B positivo com B negativo, o que acontece, pessoal? Cancela. Como eu quero achar o A, esse 6 vai passar dividindo, né, gente? Esse menos 6, na verdade. Então, você vai ter 4 dividido por menos 6. 4 dividido por menos 6. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui. 4 dividido por menos 6. Igual ao A, né? Não tem essa resposta, porque você precisa simplificar, né, gente? 4 sobre 6 dá para simplificar por quanto, meu povo? Dá para simplificar por 2, não dá? Simplificando por 2, você vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Então, você vai dividir todo mundo por 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3, né? E o menos a gente vai colocar aqui na frente. Então, pronto. Menos 2 sobre 3. Isso aqui é o valor do A, ó. Beleza? É o valor do A. Bonitinho aqui, ó. Show de bola, né? Nós já achamos o A e já dá para marcar a alternativa, ó. Nem precisa mais fazer conta, né? Por quê? Não tem menos 2 sobre 3 na letra A. Deixa eu colocar aqui em vermelho, né? Não tem menos 2 sobre 3 na letra A, não tem na letra B, não tem na letra C, não tem na letra D, só tem na letra E. Né? Então, esse formato de resolver questão assim, pessoal, de achar um valor já ir para a alternativa, para ver se você está certo, se já dá para eliminar todas, vocês precisam fazer para que vocês não percam tempo na hora da prova, né? Cada minuto é precioso, então você precisa aproveitar o tempo o máximo possível na sua prova. Tudo bem? Mas vamos concluir a questão, vamos achar o B, né? Para a gente achar o B, a gente substitui o valor de A aqui em qualquer uma dessa equação, né? E vem com esses valores que a questão já tinha dado para a gente, ó, né? Então, ó, na verdade nem precisa, né? É só jogar o A aqui que a gente já vai achar o B, tá? Então, ó, vamos pegar aqui essa equação de cima. Essa aqui. Qualquer uma que eu substituir, eu vou conseguir achar o B, tá? Então fica a seu critério. Eu vou substituir nessa. Então você vai ter 3 igual a menos 3 vezes o A. Quanto que é o A? O A é esse camaradinho aqui, ó. Menos 2 sobre 3. Até colocar ele em preto lá. Não ter erro. Que bonitinho. Tá aqui o A. Beleza. Mais... Né? Mais B. Certo? Mais B. Gente, muita atenção aqui, ó. Menos com menos vai dar o quê, pessoal? Mais, ó. Esse menos com esse menos vai dar mais. 3 vezes 2 vai dar 6. 6 dividido por 3 vai dar 2. Ok? Muita atenção aqui. Então você vai ter mais 2 mais B. Ó. Como eu quero achar o B, se 2 está positivo, passa para o outro lado negativo, né? Então 3 menos 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a B. Beleza? Então tá aqui a parada, ó. Organizadinha. Né? 3 menos 2, né, gente? Vai dar o quê? Vai dar 1, né? Então o nosso B vai dar 1. Ok? Só para concluir. Nem precisava, né? Já dava para marcar, a gente já sabia que a resposta para a letra E. Mas, para vocês entenderem todo o processo do começo ao final, a gente faz aí completinho. Tá bom? Vamos lá? Vamos para a próxima questão? Aqui está. Deixa eu ver como é que está a nossa gravação. Tudo certo. Olha só. Mais uma questãozinha
né, que traz pra gente aí os problemas lá de igualar os valores, né? Ok? Então, ó, ela fala aí, João, ao perceber que seu carro apresenta um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou duas propostas. Plano A, um valor fixo de 50 e mais 1,60 por quilômetro. E o plano B, um valor fixo de 64 mais 1,20 por quilômetro. João observou que, para certo deslocamento, que totalizava K quilômetros, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B, pois o valor final seria o mesmo. Aí a questão fala, é correto afirmar que K é um valor racional entre... Né? Então, para dificultar um pouquinho, ela não colocou o valor exato de K, ela colocou um intervalo, né? Por exemplo, se K der 16, a resposta vai ser a letra A, né? Porque 16 está entre 14,5 e 20, certo? Se K der 21, por exemplo, a resposta vai ser a letra B, porque está entre 20 e 25,5. É uma forma da questão complicar a nossa vida, né? Então, vamos lá. Gente, ó, o plano A, como é que é o pagamento do plano A? Vamos montar a equação do plano A. O plano A é cobrado um valor fixo de R$ 50 mais 1,60 por quilômetro. Não sei quantos quilômetros são, eu chamo de X. O plano B é cobrado o quê, pessoal? É cobrado um valor fixo de R$ 64 mais 1,20 por quilômetro rodado. Não sei quantos quilômetros são, então eu vou chamar de X, certo? A questão quer saber quando que vai ser igual o A e o B, quando que ele vai pagar a mesma coisa. Então a gente já sabe que vai ter que igualar o plano A ao plano Q, pessoal? Ao plano B, certo? Quem é o plano A, gente? O plano A é 50 mais 1,6x. Quem é o plano B, pessoal? 64 mais 1,2x, né? Então, precisamos achar aí os valores de x, ok? Então, esse 1,6x vai ficar aqui onde ele está e o 1,2 vai vir lá do outro lado, só que ele vem negativo. O 64 vai ficar onde ele está e o 50 passa para o outro lado, só que negativo. 1,6x menos 1,2x vai dar 0,4x. 64 menos 50 vai dar 14, né, gente? X vai ser igual a 14. O 0,4 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 14 dividido por 0,4. Tudo bem? Na hora que você fizer essa sua continha, você vai achar que o x é igual a 35, certo? X igual a 35, belezura. X é 35, mas não tem 35, só que ela deu intervalo, né? 35 está entre quem, gente? 35 está entre 31 e 36,5, ok? Então a gente fica aí com a nossa alternativa D. Essa questão da apostila de vocês, tá? Então tá aí, bonitinha, né? Perceba que isso cai bastante, tá? Uma forma bem bacana de se cobrar isso, né? Igualando aí os planos, seja de telefonia, seja de carro, seja de táxi, enfim. A função do primeiro grau tem inúmeras aplicações. Vamos lá para a última questão dessa nossa aulinha? Mais um gráfico. Te dá mais um gráfico e pede para você calcular aí a função, né? Qual que é a função desse gráfico aí, certo? A gente sabe que para a gente determinar um gráfico, a gente precisa do quê? Gente, a gente precisa de 2 pontos, né? Precisamos de 2 pontos. Nesse caso, a gente tem mais que 2 pontos. A gente tem esse, a gente tem esse, a gente tem esse bem aqui. Ó. Vou te dar uma dica, hein? Sempre que um ponto tiver zero, usa ele, fica mais fácil de fazer a conta, porque diminui um termo. Né? Então, quais são os pontos que nós temos aí dessa função? Nós temos o ponto 1 em 1. Essa questão também é da apostila de vocês. Nós temos o ponto 1 em 1. Nós temos o ponto 7 e 4. Concorda comigo? E nós temos também o ponto menos 1 no x e 0 no y. Professor, onde que estão esses pontos que eu não estou vendo nada? Está aqui o ponto 7 e 4, está aqui o ponto 0 e 1, e está aqui o ponto menos 1 e 0. Tá bom? Então, fica esperto na dica, hein? Sempre que um ponto tiver 0, utiliza ele. Fica mais fácil de fazer as coisas. Tá bom? Então, olha só como facilita muito a nossa vida aqui, ó. Presta atenção. A gente vai ter a seguinte situação. A gente sabe que uma função do primeiro grau é dada por f de x igual a ax mais b. Lembra que eu te falei para tu usar o ponto que tem zero, né? Por quê? Porque ele facilita a nossa vida. Então a questão está dizendo, olha, quando x for menos 1, y vai ser zero. Y é a mesma coisa que f de x. Então, 0 é igual a vezes quem? Vezes o x, que nesse caso é menos 1. Isso aqui tudo mais b.
Então, você vai ter 0 igual A vezes menos 1 vai dar menos A mais B. Vou passar o A para o outro lado, ele passa positivo, não passa? Então, você vai ter aqui o A é igual ao B. Então, se o A for 2, o B tem que ser 2. Se o A for 3, o B tem que ser 3. Perceba que eu vou resolver essa questão sem fazer conta. Só essa besteirinha aqui que eu fiz. Por quê? Na letra A, o A é igual ao B? Não. O A é 1 sobre 2 e o B é quanto? 3 sobre 2. Pode ser a letra A? Não. Na letra B de bola, o A é igual ao B? Nesse caso, sim. Né? O A é 1 e o B é 1. Certo? Então, pode ser a letra B. Pode ser a letra B. Na letra C, o A é igual ao B? Não. O A é 2 e o B é quanto? 1 sobre 2. Então, não pode ser a letra C. Na letra D de Deus, o A é igual ao B? Sim, o A é 1 sobre 2 e o B é 1 sobre 2. Opa! De 4 alternativas, nós ficamos entre duas. Né? E aí, vamos resolver agora. Vamos verificar aí como é que a gente faz, né? Para calcular esses camaradinhas aí, ó. Certinho? Então, ó, a gente já sabe que o A é igual ao B. Então, a gente tem aí a eliminação de duas alternativas. Infelizmente, não deu para marcar. Né? Vamos ter que usar realmente aí os outros pontos. Mas vamos lá. Professor, uma forma alternativa de fazer essa questão. Substituindo. Né? Se você substituísse o 7, por exemplo, no lugar do x aqui na letra B, ó, 7 mais 1 vai dar quanto? 8. Opa! E quando você joga o 7 no lugar do x, o resultado tinha que ser quanto? 4. Então significa que a letra B não é a nossa resposta. A nossa resposta é quem? A letra D. Por quê? Porque quando você substitui o 7 aqui na letra D, ó, fica 7 sobre 2 mais 1 sobre 2. Os denominadores são iguais, certo? Então você conserva o denominador e soma os caras de cima. 7 mais 1 ia dar quanto, gente? 8. 8 dividido por 2 ia dar 4. Opa, bateu. Bateu certinho. E quando substituísse o 1, ia dar certo? Ó, 1 no lugar do x ficaria 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5 mais 0,5. Que vai dar quanto, gente? Vai dar 1. Né? Então a nossa resposta é a letra D. Sem precisar fazer muita conta. Estou passando para vocês aqui uma forma rápida de fazer as questões, né? A visão de águia. Tá? Você não pode ficar perdendo tempo. Se dá para resolver rápido, resolva rápido. Lembra que o objetivo aqui não é que você se transforme em um matemático. Eu não quero que você vire um matemático. Eu quero que você vire um soldado da Polícia Militar. Eu quero que você vire um oficial da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, que você passe no seu concurso. Tá? Então eu quero que você acerte a questão. Se você fez uma conta enorme ou se você fez só uma lógica e acertou, eu só quero que você acerte. Certo? Então, percebam que eu fiz sem fazer conta, né? Só explicando para vocês aqui a linha de raciocínio. Mas vamos fazer conta agora, né? É o jeito, somos obrigados a fazer pelo método tradicional para que fique registrado na aula aí, para que todo mundo que assista tenha aí todos os métodos possíveis. Mas a gente já sabe que a resposta é a letra D de Deus, né? Então, gente, ó, f de x igual a ax mais b. Vamos substituir os pontos? O primeiro ponto é o y vale 1 quando o x vale 1. Então, f de x é 1 quando o x for 1 mais b. Ok? Então, você vai ter 1 igual a vezes 1 é a mais b. Gente, eu sei que a é igual a b, então eu posso substituir, ó, qualquer um pelo outro. A igual a b, então eu vou ter 1 igual a a. O a não é igual ao b, então eu vou substituir o b por a. Ok? Então você vai ter 1 igual. Professor, de onde o senhor tirou isso? Daqui, ó. A igual a b, então eu substitui o b por a, porque eles são iguais. 1 igual a mais a igual a 2a. Se eu quero achar o a vai ser igual a 1 dividido por 2, né? Se o a é igual a b, né, pessoal? Então o b também vai ser igual a 1 sobre 2, certo? Aí a nossa continha acaba, né? Aqui a resposta, a gente fica com a nossa alternativa D, que nós já tínhamos achado. Tudo bem, pessoal? A gente encerra por aqui. Na próxima aula eu vou trazer mais alguns exercícios disso e já vou entrar na parte de função do segundo grau com vocês, tá? Antes de entrar nas funções do segundo grau, vai ter uma introdução às equações do segundo grau que vocês precisam saber resolver para poder entender as funções do segundo grau. Tudo bem? Gente, a gente fica por aqui. A gente se encontra na próxima aula.